Abram suas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo 4, verso 43. Vamos juntos então ler a palavra de Deus. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou as horas em que o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir à Judéia para a Galiléia. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, Pai, porque podemos comemorar o Dia dos Pais, mas podemos celebrar, ó Deus, o pensamento, a realidade, a verdade de que Tu és o Pai Celestial e que o Senhor, através de Jesus Cristo, quer fazer com que todos os seres humanos se tornem filhos de Deus. Então, Pai, entramos diante da Tua presença para Te agradecer por termos o Senhor como Pai, mas para Te pedir, Senhor, que pais que ainda não Te conhecem também possam ser transformados pelo poder que vem dos altos céus, a fim de que possam se tornar filhos de Deus. Ó Deus, que mulheres que ainda não Te conhecem, de igual forma possam ser transformadas, para que se transformem em filhas de Deus. Ó Pai, lida está a Tua palavra, que é tão poderosa por si só e eficaz para falar aos nossos corações. Fala aos nossos corações pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu favor. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ontem à noite, no culto jovem, aqui na nossa igreja, o pregador foi o irmão João Paulo. Não sei se ele está aqui agora pela manhã, mas foi o João Paulo. Se você não sabe quem é João Paulo, você sabe quem é Pipinho. Amém? Agora sim? Ok. E ele usou um texto que é muito parecido com esse texto para pregar. Ele usou o texto de um centurião romano. Centurião romano que tinha o seu servo que estava doente. E esse centurião foi até Jesus. Ele se apresentou a Jesus e pediu, na verdade o texto dá a entender, que ele pediu aos judeus que intercedessem por ele diante de Jesus. E quando Jesus ouviu o clamor daquele centurião, com a palavra que aquele centurião disse, porque foi especial, Jesus disse: vai, porque o seu filho está curado. A palavra que aquele centurião disse que foi tão especial foi porque ele se viu como alguém que não era digno de receber Jesus em casa. Então ele disse: se apenas uma palavra, se o Senhor der uma palavra, se o Senhor der um decreto, uma ordem, meu filho será curado, porque eu sou centurião, ou seja, sou responsável por 100 homens dentro do Império Romano. E quando eu dou uma ordem, essa ordem é cumprida. Ele reconheceu em Jesus aquele que é Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre toda a natureza, e ele disse: se o Senhor der uma ordem, assim como eu dou uma ordem para os meus homens e ela é cumprida, o Senhor não precisa nem sair do lugar, porque essa ordem será cumprida. Aquele homem creu. Ele tinha fé no seu coração, embora fosse um gentio. Essa história é uma história muito empolgante, muito interessante, mas ela contrasta com essa que acabamos de ler. Alguns pensam até ser a mesma, mas não é. Aquele centurião era um funcionário de Roma. Esse homem era funcionário do rei. Que rei? O rei Herodes.
O rei Herodes que governava, era alguém que era um vassalo de Roma, ele governava a mano de Roma aquela área da Galileia, aquela região da Galileia. E esse homem, ele foi se apresentar até Jesus. Mas o texto sagrado, ele começa apontando para nós uma característica que é muito importante, porque o nosso Senhor, o Senhor Jesus, ele sabia, é isso que João diz, ele sabia que ele não tinha o devido respeito no lugar aonde ele morava. Ele sabia que o povo da região de onde ele nasceu, da Galileia, não o estimava verdadeiramente como alguém vindo da parte de Deus. Por isso, saiu aquele ditado que hoje até é popular nos nossos dias, quando diz: o profeta não tem honra na sua própria casa. Versículo da Bíblia, descrição da palavra de Deus, mas que tão popularmente hoje é falado nos nossos dias. Jesus sabia, porque ele sonda os corações, de que aquele povo verdadeiramente não o honrava. O texto diz que depois de 2 dias, quando ele passa por Samaria, na verdade é importante você entender o que Jesus vinha fazendo. O Senhor Jesus, ou João, diz que o primeiro milagre que Jesus faz é transformar água em vinho, mostrando para todos aqueles que estão dentro do casamento que ele é Senhor sobre os elementos da natureza. Então Jesus é aquele que transforma água em vinho em Caná da Galileia. Mas o evangelista João diz que quando ele sai dali, ele vai para Jerusalém. E talvez você possa pensar que João antecipa o texto, mas na sua cronologia, João diz que é aqui, no capítulo 13, que Jesus ele chega no templo, na verdade no capítulo 2, em que Jesus ele chega ao templo e que ele derruba as barracas. É no capítulo 2 que ele diz que Jesus ele diz: essa casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado a casa do meu pai num lugar de comércio. É no capítulo 2 que João diz, mais precisamente no versículo 24, que Jesus realizou diversos sinais, embora João não diga quais são esses sinais. Mas Jesus, com seus feitos maravilhosos, impactou a capital, impactou Jerusalém. Então a fama de Jesus começava a percorrer toda aquela região. Os homens que foram da Galileia para Jerusalém ouviram as ações sobrenaturais que Jesus fez. Agora o mestre sai de Jerusalém, da capital, e volta para a sua terra, volta para a Galileia. Mas Jesus ele faz o caminho mais curto. Ele não faz o caminho do judeu. O caminho do judeu é ir beirando o rio Jordão, por onde João Batista pregava, havia pregado o evangelho. O caminho mais curto é passar pelo meio da Samaria. E Jesus ele faz o caminho mais curto de volta, ele passa pelo meio da Samaria, ali ele encontra com a mulher de Sicar. A mulher que tinha sua vida emocional completamente destruída, sua vida familiar completamente fragmentada. Mas Jesus encontra-se ali com aquela mulher e oferece para ela água viva, água que salta para a vida eterna. Jesus oferece para aquela mulher transformação vinda da parte de Deus, e aquela mulher entrega a vida a Jesus. E é a marca que ela entrega a vida a Jesus, é tão potente porque ela volta na cidade e leva uma multidão aos pés de Jesus, a conhecer Jesus, e eles vão pela transformação que Jesus fez na vida dela. Jesus ele passa por aquela cidade e a caminho ainda da Galileia, e quando ele chega na Galileia, ele se depara mais uma vez com a incredulidade e com a falta de fé daquele povo. Irmãos, ser visto como desconfiança ou com desconfiança, para Jesus não é uma novidade. Jesus, ele cresceu num ambiente em que a própria família dele, por algum momento, não acreditou que ele vinha da parte de Deus, sim. A Bíblia dá a entender que o apóstolo Tiago, o evangelista, ele só verdadeiramente entrega a vida a Jesus, o apóstolo Paulo cita isso na sua carta aos Gálatas, quando Jesus ressurreto aparece para ele. Em dado momento, a mãe e os irmãos de Jesus foram até um lugar porque disseram que Jesus estava trabalhando, estava pregando tanto que ele parecia que estava enlouquecido. Jesus esbarrava na incredulidade, não somente na sociedade em que ele vivia, mas também dentro da própria casa. Então, não é incomum para Jesus esbarrar com a incredulidade da nossa sociedade hoje, que veementemente tenta negar a sua existência,
tenta negar o seu poderio, tenta negar a sua primazia, tenta negar o seu senhorio. A nossa sociedade olha para Jesus e quando ela é obrigada a refletir na data do Natal, ela diz, não é Jesus, é o Papai Noel. É um senhor com uma barba branca. Na verdade, se você estudar a história, você perceberá que esse homem foi um homem de Deus, que era envolvido para ajudar as crianças, ajudar aqueles que necessitavam. Mas, meus irmãos, os servos de Deus não são Deus. Jesus é Deus. A glória e a honra não deve ser dada a homens que servem a Deus, mas a glória e a honra precisam ser dadas ao único digno dela, e Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nossa sociedade tenta negar a existência de Jesus, quando ela é obrigada a apontar para o seu sacrifício na Páscoa, no dia em que ele se entregou na cruz do Calvário para a remissão do pecado de muitos. Então ela, de uma forma infantil e ridícula e maldosa, ela diz, não é Jesus, é o coelhinho. Não é o sangue, não é o pão moído, é o chocolate. E às vezes nós caímos nessa cilada, tentando secularizar a nossa fé, ou tentando transformar a nossa fé apenas num evento cultural, pois não é. Jesus é aquele que é habituado a lidar com a incredulidade durante toda a sua vida ministerial. Então hoje, quando o mundo se levanta contra ele, tentando dizer que ele não veio, que ele não existiu, ou que de fato seus ensinamentos não são relevantes, porque hoje é impossível negar a existência de Jesus, afinal, você tem mais provas da existência de Jesus do que sobre a vida de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então não dá para negar a existência, então tenta-se minimizar aquilo que o Senhor ensina. Mas nós que somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, aqueles que têm um contato profundo, um relacionamento com Deus, que já foram tocados por Jesus, nós precisamos ser um referencial da sua presença onde quer que estejamos. Porque quando o mundo olha para nós, é necessário que ele veja o Cristo. O mundo olha e se pergunta, onde está Deus? Deus está no céu? Deus está na terra? Irmãos, a melhor resposta para darmos é Deus está na igreja. O apóstolo Paulo, ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então é necessário que olhemos para nós mesmos e nos vejamos como aqueles que imitam as atitudes de Cristo, porque se não espelharmos o Cristo, como o mundo crerá? O mundo de incredulidade. Um mundo de incredulidade precisa se deparar com uma igreja que vive um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno, um evangelho transformador, um evangelho que muda a minha vida, as minhas ações, a minha honestidade, que muda os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes. O mundo precisa se deparar com esse evangelho, porque senão como crerão? Como crerão? Mas o mestre, que estava habituado com isso e que sondava os corações, recebe agora um homem, funcionário do rei Herodes. Aquele homem funcionário lhe diz, Jesus, cura o meu filho, cure meu filho, cure minha criança, meu filho está enfermo. É interessante quando nós olhamos a resposta de Jesus. E o evangelista João, ele é bem específico, ele é bem cirúrgico, ele é bem intencional. Quando ele mostra Jesus respondendo, se vocês não virem milagres, vocês não crerão? A sentença que Jesus dava não era somente para aquele homem, mas era para aquela multidão que ouvia. A sentença que Jesus dava não era apenas para aquela pessoa, mas para todos aqueles que tinham vindo de Jerusalém, moradores da Galileia, e que tinham visto os seus sinais lá. A sentença que Jesus trazia para aqueles homens, porque ele sondava os seus corações, era a falta de fé, ou uma fé, de certa forma, sazonal, uma fé limitada, uma fé que só ia até um milagre. É aquela fé que só serve para pagar a conta do dia seguinte, aquela fé que só serve para comprar o carro novo, para poder trocar de carro. Aquela fé que só serve para curar a doença, tirar a dor de cabeça. Aquela fé que só serve para me fazer prosperar na vida financeira, uma fé limitada. Eu olho para Jesus e vejo em Jesus uma fonte de bem-estar, de presentes para a minha vida.
mas é limitado, não aprofunda, não vai para um relacionamento para além daquele. Aquele homem ouve essa palavra de Jesus e parece não entender. E ele diz: venha comigo logo, senão meu filho vai morrer. Ele tenta explicar para Jesus como Jesus deve agir na vida dele. Quantas vezes nós, na caminhada da fé, queremos explicar para Deus como Deus tem que agir na nossa vida, como se Ele não fosse Deus. A palavra diz que quando Ananias encontra Paulo, que se tornaria apóstolo, ou na verdade pouco antes dele encontrar, Jesus aparece a ele e diz: vá lá, fale para Paulo, porque ele me é precioso. Então Ananias tenta explicar para Jesus que Paulo matava gente, que Paulo perseguia crente, que Paulo não era uma boa alternativa para Jesus. Quantas vezes nós, na nossa vida, quando ouvimos a palavra de Deus dizendo: faça isso, tome essa decisão, vá nessa direção, a gente diz: Jesus, não é bem assim. Senta aqui que eu vou te explicar melhor. Hoje em dia é assim que funcionam as coisas. Como se Jesus não fosse Senhor das nossas vidas, mas fosse um colega. Irmão, Jesus não é seu colega, Ele é seu amigo, amigo fiel, amigo incomparável. Mas é amigo porque te ama, mas Ele não deixa de ser Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Nós devemos nos aproximar de Jesus com uma fé genuína, com uma fé verdadeira, não somente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Eu o adoro pelo que Ele faz, mas o adoro também pelo que Ele é, porque independente da decisão que Ele tome sobre a minha vida, Ele é Deus, e Ele continuará sendo Deus sobre a minha vida. É necessário que tenhamos fé para nos aproximarmos de Jesus. Aquele homem, ele não teve a sua resposta como ele bem queria, porque a palavra de Jesus para ele foi contrária daquilo que ele pensava. Jesus não foi com ele. Jesus não se levantou para ir até a direção dele. Jesus não se levantou para ir até onde ele morava. Jesus não quis fazer a ação como ele queria fazer, mas pelo contrário. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. Aquele homem tenta contrastar, ou contrasta com aquilo que o centurião romano falou. O centurião romano disse: não precisa ir para minha casa, se o Senhor falar, meu filho será curado. Mas aquele homem tentava forçar Jesus a ir com ele, porque a própria fé daquele homem era uma fé limitada. Mas justamente nessa situação, Jesus, que tenta nos ensinar, ou que quer nos ensinar através das múltiplas ações dele na nossa vida, Jesus, ele diz: eu não vou, vá você, e seu filho será curado, seu filho vai viver. Muitas vezes a palavra de Jesus nas nossas vidas não vem de acordo com aquilo que nós pensamos, não vem da forma como nós queremos, mas se é palavra de Jesus, irmãos, você pode ficar seguro. Se é palavra de Jesus, você pode ficar tranquilo, porque Jesus é aquele que cuida de você. Então, quando é necessário abrir mão, abra mão. Quando é necessário dizer não, diga não. Quando é necessário tomar uma decisão que você vê com clareza, que é a orientação de Deus para você, tome essa decisão, porque é a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus verdadeiramente nos traz segurança. A palavra de Jesus, ela nos traz paz. Paz em meio ao caos, mas ela nos traz paz. É em Jesus que nós encontramos o verdadeiro descanso, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer e motivo de viver. E se você não tem encontrado a verdadeira alegria, a verdadeira motivação, o motivo de viver, é necessário que você olhe para Jesus nessa hora. É necessário que você olhe para Jesus nesse momento e que você deixe que a palavra de Jesus inunde o seu coração. Porque muitas vezes é o medo que toma conta do coração, mas se você tem a palavra de Deus no seu coração, você ouvirá do Senhor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você ouvirá do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não se esforce, porque eu te ajudarei. Seja forte e corajoso. Você ouvirá do Senhor, porque a palavra do Senhor é aquela que enche o seu coração. Então, independente do seu desafio, hoje é dia de decisão.
Hoje é dia de assumir. Hoje é dia de dizer: Jesus, a sua vontade será feita na minha vida. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Aquele homem fez isso. Confrontado pela palavra do Senhor, o versículo 50 diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Não foi uma fé superficial, porque se você ler um pouquinho mais à frente, você vai ver no 51 que no dia seguinte o homem encontra com os seus servos. Então a Bíblia diz que ele creu e partiu, mas possivelmente aquele horário já era um horário tarde, já estava à noite. Então aquele homem precisa passar a noite naquele lugar. A casa daquele homem tinha uma distância de cerca de 6 a 8 horas da onde ele encontrara com Jesus. Então não se viajava à noite porque era perigoso. Aquele homem foi dormir, ele foi descansar. Certa vez um pastor, ele contando o seu testemunho, ele disse que foi pegar um avião e ele não ligou para sua esposa, estava num outro lugar, num outro país pregando o evangelho. Ele, pela correria, não ligou para sua esposa. Não pôde ligar, ficou aflito. Ele falou: quero ligar para ela, mas não conseguia ligar, não conseguia um telefone. Eu estou falando de uma época onde nem todo mundo tinha smartphone. Porque já existiu uma época no mundo em que nem todas as pessoas tinham, ou que as pessoas não tinham smartphone. É verdade, é verdade. Eu estava conversando com os adolescentes, há algum tempo atrás, e eu falei para eles que assim que casei, a gente, na sexta-feira, no sábado, nós íamos até a locadora e alugávamos o filme e levávamos ali para casa e colocávamos ali aquela fita para ver. E aí a adolescente olhou para mim e falou assim: é a Netflix. Eu falei assim: ela existe há pouco tempo. Sabe, é fato, essas coisas são novas sim. Antigamente a banca de jornal servia para você comprar jornal, gente. Hoje é que é chaveiro, figurinha, tem um monte de coisa, vende chinelo, mas antigamente a banca de jornal servia para comprar jornal e tinha uns telefones na rua chamados orelhões. Você lembra disso? Você que está balançando a cabeça é do meu tempo. Aquele pastor, ele não tinha smartphone, então quando ele saiu, ele não conseguiu ligar para sua esposa, pegou o avião, horas de voo. Quando ele chegou no Brasil, ele não conseguiu mais uma vez ligar a sua esposa. Ele, preocupado, ele disse: a minha esposa está desesperada, porque já tem mais de um dia que eu não falo com ela. Então quando ele chegou em casa, correndo, abrindo a porta rápido, ele olhou e ela ouviu a voz da mulher cantando, tranquila, a casa toda arrumada, ela passando, costurando, tricotando. Não era conversando, tricotando assim não, tricotando com o tricô ali na mão. E ele olhou para ela e disse: você não está preocupada? Você não está intranquila? Você não está insegura? E ela disse: não. Ele falou: mas eu não falo contigo há mais de 24 horas. É assim que você me ama? Ela disse: eu orei e entreguei a sua vida na mão de Deus e criei que o Senhor ia trazê-lo de volta para casa. E eu estou bem. Não era para ser assim? E o pastor ficou sem saber responder àquela irmã, constrangido. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, é necessário que nós confiemos no Senhor. Mas às vezes a gente entrega a nossa vida na mão do cartão de crédito. Às vezes a gente entrega a nossa vida na mão do cheque especial. Às vezes a gente entrega a nossa vida na mão do limite que a gente tem para pedir empréstimo no banco. Às vezes a gente entrega a nossa vida na mão do colega que vai abrir a porta de emprego para a gente, porque a gente confia no colega, não é o senhor não, é o colega. Às vezes a gente entrega a nossa vida na mão de tantas coisas, mas aquele que tem um encontro com Jesus entrega a vida na mão do Senhor, e foi o que aconteceu com esse pai. Esse pai entregou a vida na mão de Jesus, e ele creu, dormiu a noite inteira e só viajou no dia seguinte, quando ele encontrou com os seus servos. A Bíblia diz, na verdade você consegue extrair isso melhor no original grego, porque o texto sagrado diz assim: quando, o pai pergunta para os servos, quando começou a cura do menino? Quando ele começou a melhorar? O versículo 52 diz, olha, perguntou a que horas
o filho havia se sentido melhor. E eles informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre deixou. A que horas o filho tinha se sentido melhor? A intenção do pai é perguntar quando começou a cura, quando ele começou a melhorar, a que horas ele começou a melhorar. Mas a resposta dos servos foi: instantaneamente, 1h da tarde, a febre o deixou. O que aquele pai perguntou é se a cura que Jesus fez na vida daquele filho foi através de um processo ou se foi de forma definitiva. Na verdade, ele pensou que fosse um processo. Que horas ele começou a melhorar? Mas os servos não. Jesus curou imediatamente. Existem pessoas, irmãos, que Jesus toca e cura imediatamente. Pessoas que eram escravizadas pelos vícios, sejam eles quais forem. A maconha, a cocaína, a nicotina, o álcool, as pessoas eram escravizadas, elas simplesmente não conseguiam passar um dia, uma semana sem consumir aquele vício, mas quando tiveram um encontro com Cristo, foram curadas de forma instantânea, nunca mais tem nojo do cigarro, nojo da bebida, nojo dessas coisas, não conseguem mais chegar perto, o cheiro faz mal. Mas existem pessoas que são curadas através de um processo. Existiram pessoas assim. Na verdade, a Bíblia fala de 10 leprosos que se encontraram com Jesus. E Jesus disse a eles: olha, vão e se apresentem ao sacerdote. Enquanto aqueles homens caminhavam em obediência a Jesus, eles estavam sendo curados. A Bíblia diz que só voltou um para agradecer a Jesus. Era samaritano, era de um povo que era inimigo do povo judeu. Mas foi ele que voltou para agradecer. Mas enquanto eles caminhavam, eles foram curados. A Bíblia fala de um cego de nascença, que Jesus, ele cospe no chão, faz lodo, coloca essa lama nos olhos do menino, do jovem, e diz: vá até o tanque de Siloé para se lavar. E quando esse jovem chega até o tanque de Siloé, lava o rosto, ali é que ele é curado. A Bíblia fala sobre um cego em Betsaida, ou que vinha de Betsaida. Aquele homem também era cego. E Jesus, quando toca, quando cura, quando mexe nos seus olhos, ele diz assim: eu estou vendo como borrões, como árvores. Eu vejo homens como árvores, eu estou vendo um borrão. Mas a Bíblia diz que Jesus toca na segunda vez, então aquele homem é plenamente curado. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que não importa se é através de uma palavra definitiva ou se é através de um processo, a verdade é que Jesus quer curar o seu coração. A verdade é que Jesus quer curar a sua família. A verdade é que Jesus quer restaurar aqueles que estão ao seu redor. Então não importa se é uma palavra definitiva que transformou da água para o vinho, do dia para a noite, ou se é uma palavra que vai sendo vivida a cada dia, vivenciada a cada passo. O importante nas duas situações é que quem ouve a palavra de Jesus viva em obediência, obedeça aquilo que Jesus falou. Porque foi isso que o cego fez, foi isso que os leprosos fez, foi isso que o homem de Betsaida fez também. Foi isso que aquele homem fez. Ele saiu com fé no seu coração. Ele não duvidou mais, porque ele sabia que o Senhor Jesus transformaria aquela situação. Essa semana, ouvia o pastor da 2ª Igreja Batista de Campos dos Goitacazes, pastor Adonias Júnior, e ele falava justamente sobre esse texto que a irmã Silvana citou hoje mais cedo, sobre o grão de mostarda. Adonias Júnior, falando sobre esse texto, ele disse: o grão de mostarda é pequenininho. O que você faria com um grão de mostarda? Ele é suficiente para alimentar a sua família, para te alimentar? Não, não é, ele é apenas um grão de mostarda. Então, o que você faz com uma semente que não é suficiente para te alimentar? O que você faz? Você planta ela, porque ela vai fazer com que uma árvore grande cresça e se desenvolva. A fé que Jesus colocou no meu e no seu coração é suficiente. Mas suficiente para quê? Para ser plantada. A semente, quando ela vai para a terra, o próprio Senhor Jesus diz que ela morre.
e ela morre para gerar vida. Então, para que nós tenhamos uma fé que se desenvolve, uma fé que cresce, uma fé que aparece, é necessário que, de certa forma, morramos. Vou explicar para você. Tem uma turma aqui da igreja que vai para a academia, vai fazer a musculação. Essa semana eu fui visitar com a irmã Ernestina Duque, que está completando 94 anos hoje. Eu não gosto de dar essas informações na internet, tá bom? Eu não gosto, estou tentando evitar. Mas fomos visitá-la, eu e mais duas senhoras da igreja. E as duas senhoras da igreja conversaram ali com os filhos da irmã Ernestina sobre a importância de ir para a academia. Uma, inclusive, disse, vou para a academia todos os dias. Quando nós vamos à academia, nós estamos ali fazendo um processo que agride, de certa forma, a nossa musculatura. Acontecem pequenas fissuras, por favor, me corrijam, profissionais da área. Mas acontecem pequenas fissuras e elas fazem com que o músculo ele inche. E é esse processo de inchaço que faz com que ele cresça, se desenvolva. Então, para que a gente cresça, estou certinho? Estou? Amém, amém. Então, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva ali naquele processo, para que você fique com um músculo maior, é necessário que você coloque aquele músculo num ambiente inóspito, numa situação difícil, numa situação que ele não vai gostar. Mas é isso que gera o verdadeiro crescimento. Para que nós tenhamos uma fé genuína, uma fé que cresce, uma fé que desenvolve, é necessário, irmãos, que passemos por provações. Porque é justamente na provação que a nossa fé cresce. Fé não foi feita para colocar na prateleira de casa. Fé não foi feita para colocar na estante. Mas a fé é para ser usada. E Deus que quer usar, que quer transformar a sua vida, que quer fazer com que a sua fé cresça, é necessário que para que ela cresça você passe por problemas, passe por situações difíceis, porque são justamente essas situações difíceis que vão alinhando a sua mente, vão preparando o seu caráter, vão desenvolvendo o seu relacionamento com Jesus. Agora tem uma coisa muito boa, porque quando você passa pelo treinamento, quando você passa pela musculação da fé, quando você passa pelos desafios que vêm da parte de Deus e a sua fé é desenvolvida, você cresce. E é isso o que esse homem passa a experimentar. Aquele homem primeiro, ele vai até Jesus, porque as pessoas ouviram aquilo que Jesus tinha feito em Jerusalém, sem muita fé, uma fé meio barro, meio tijolo. Mas agora, ele conhece Jesus. Ele tem um encontro com Jesus, ele sabe o que Jesus fez na vida dele. Quando ele encontra com seus servos, ele ouve o relato de que Jesus curou seu filho justamente na hora que disse que ia curar. Então agora aquele homem tem experiência com Deus. Só que ainda tem um terceiro passo. Ainda tem um terceiro passo da fé. O texto que nós lemos termina dizendo, com isso, o pai reconheceu que aquela era a hora, precisamente a hora que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver. Ele e toda a sua casa creram. A fé que Deus trabalhou no coração daquele homem, a fé que Deus desenvolveu no coração daquele homem, deixou marcas, trouxe dor, trouxe circunstâncias difíceis, mas fez com que aquele homem se desenvolvesse de tal forma que agora aquele homem não cria mais em Jesus pelo que ele havia ouvido falar de Jesus, mas pela experiência que ele agora tinha com Jesus. E essa experiência que ele agora tinha com Jesus começou a transbordar, de modo que ele e toda a sua casa creram. Muitas vezes você pode estar reclamando da provação que você está passando, ou está triste pela dificuldade que você está passando, mas irmão, isso é a ação de Deus na sua vida para gerar fé. Isso é a ação de Deus na sua vida para fortalecer a sua fé, para desenvolver a sua fé, para te dar experiência com Jesus, para te dar experiência com Ele. E essa experiência com Jesus levará não somente você, mas aqueles que estão ao seu redor a terem um encontro profundo, genuíno, verdadeiro com Jesus. Porque agora o homem que testemunha de Jesus não é mais um homem que ouviu falar de Jesus. Não é mais um homem que teve apenas uma experiência de cura com Jesus, mas é alguém que teve uma experiência transformadora
com Cristo, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu desejo é que você como pai, você como mãe, você como filho, como filha, que nessa manhã você possa ter um encontro tão profundo, tão genuíno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele deixe de ser aquele Jesus que você conhecia de ouvir falar. Que Ele também não seja apenas o Jesus da experiência, do milagre, daquele ponto de contato, mas que Ele passe a ser o Jesus que transformou a sua vida de forma tão profunda, que a tua própria família possa ser impactada com o poder da glória dEle, de modo a ser transformada também para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça nesse momento e a refletir, ou na verdade tomar decisões, tomar a decisão de ter fé, tomar a decisão de se aproximar de Jesus, não somente pelo que você ouviu falar de Jesus, tomar a decisão de ser um canal transbordante do fluir de Deus para a sua vida e para a vida de toda a igreja e para a vida da sua família. O pai lutou pelo filho, foi até Jesus por causa do filho, mas as mães também lutam pelos filhos. E os maridos também devem lutar pelas esposas, e as esposas pelos maridos, e os filhos pelos pais. A aplicação da fé viva, nas nossas vidas, ela precisa ser real, mas depende de nós. Senhor, que esses ensinamentos de fé, que a Tua palavra nos traz, através da vida desse homem, do encontro que ele teve com Jesus, possam de forma significativa influenciar as nossas vidas e os nossos corações, para que nós também tenhamos um relacionamento contigo que vai para além daquilo que os outros falam, ou de experiência de outras pessoas, que nós possamos ter uma experiência profunda com o Senhor. Mas além disso, Senhor, que nós possamos ter uma vida contigo, e que essa vida que temos contigo venha transbordar, de modo a trazer cura, não somente no âmbito físico, mas também na vida espiritual. Assim como aquela família creu, nós queremos também que a nossa família creia, e que nós possamos ser instrumentos nas suas mãos para isso. Fica conosco, continua falando aos nossos corações. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém.